A paz do Senhor, meus amados, que Deus esteja no controle das nossas vidas, que nós possamos continuar caminhando na certeza de que os céus nos esperam. Deixe o seu like, se inscreva no canal Família na Arca e vamos fazer diferença. Eu quero ler, junto com os irmãos aqui, 2 Reis 5, verso 1. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Meus amados, se fôssemos estudar um pouco sobre a vida desse grande homem, Naamã, iríamos na nossa caminhada nos deparar com momentos que fizeram história. Esse homem era um grande homem. E aqui o escritor testemunha desse homem, dizendo que por ele os sírios tiveram livramento. Ele era um homem de um grande nome, era chefe do exército do rei da Síria. Não obstante ser esse grande homem, o versículo termina assim: era um homem valente, porém leproso. E quando levamos esse perfil de Naamã para o nosso dia a dia, vamos encontrar muitas pessoas portando esse porém. Quem sabe eu, você, temos também um porém na nossa vida. Mas como isso? Naamã era um homem valente, era chefe de exército, corajoso, destemido, respeitado, porém ele carregava consigo uma lepra incurável. Na época, os leprosários viviam cheios de leprosos que não podiam permanecer no meio da família. Quem dava oportunidade de Naamã ainda estar em família eram os cargos que exerciam, era a sua função brilhante. Ao sair pela manhã para mais um dia de peleja, ele estava coberto com suas indumentárias normais para o chefe de exército, quem sabe suas divisas, a sua bônia, seu chapéu, sei lá. Ele diferenciava dos demais pelo cargo que exercia. Lá no seu trabalho diário, ele era temido por todos, todos lhes respeitavam, lhe admiravam, ele dava ordens e ele era uma figura de excelência. Mas todo dia, após voltar do seu trabalho que ele fazia com muito esmero, ele era orgulhoso do que fazia. Ele chegava em casa a tirar suas indumentárias, as divisas e se despedir da sua bônia, guardando-a para o próximo dia. A mulher se deparava com aquele quadro, quem sabe, fétido, úmido e leproso, feio, sem estética. E, amados, nós observamos que ele não tinha o que fazer. Já tinha procurado os melhores médicos da época por ser nobre, ele tinha contato com pessoas de muito conhecimento, mas nada pôde mudar a sua história. E o que Deus fez? Ele tinha em casa uma menina. Aquela menina foi levada cativa, foi levada para ser ama da sua esposa, para ajudar nos trabalhos domésticos. E aquela menina fazia toda a diferença. Aquela menina, não obstante ser uma doméstica, mas era serva do Deus Altíssimo. Às vezes olhamos muito para a posição, para a colocação do homem, mas Deus não olha para nada disso, Ele olha para o nosso interior. Aquela menina portava uma fé grandiosa. E um dia, quando a sua senhora comentou alguma coisa sobre o marido, ela disse: se o meu Senhor for lá a Israel, lá para a terra de onde eu vim, e lá tem um profeta, um homem de Deus, por certo ele vai orar e ele vai ser curado. Aleluia! E eu não vou falar sobre
o final do acontecimento, todos sabem que ele, mesmo com sua arrogância, mas ele aceitou a proposta e foi ter com o homem de Deus, não se submeteu a tudo inicialmente, mas conseguiu, com muita dificuldade, ajudado pelos seus súditos, conseguiu fazer exatamente como mandou o profeta de Deus, e ele foi curado. Mas eu quero referir-me a nós, comparando ao quadro clínico de Naamã. Às vezes, amados, nós vivemos o mesmo procedimento de Naamã. Temos lepras dentro de nós, às vezes na nossa alma, nos nossos sentimentos, nosso caráter, na nossa dignidade. Nós estamos na igreja, às vezes no púlpito, pregando, aconselhando, às vezes visto por todos à nossa volta como pessoas bem-sucedidas, cheias do Espírito de Deus, pessoas que pregam bem, se sobressaem em tudo que põe as mãos, mas às vezes em casa as lepras são vistas pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, porque em casa tratamos mal os nossos, em casa somos briguentos, em casa desrespeitamos, em casa nós não cumprimos o nosso papel de cônjuge, de filhos, de pais. Nesta hora, meus amados irmãos, vamos atentar com mais carinho para a palavra de Deus e ter a humildade de nos perguntar: qual a lepra que incomoda o outro que está diante de mim? Qual a lepra que eu carrego que ainda não consegui me curar? Qual a lepra que você tem? Falta de amor? Falta de respeito pela pessoa mais próxima de você? Descontrole emocional? Conflitos gerados por você, brigas, não dá testemunho de verdadeiro pai, esposo, irmão, amigo? Jesus está aqui. Naamã precisou mergulhar 7 vezes no rio, mas você hoje tem a palavra, nós temos a palavra. Vamos mergulhar no oceano do Espírito. Vamos ser lavados pela palavra. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra. Vamos permitir que esta palavra salvífica lave-nos completamente. E vamos nos permitir ser curados desta lepra que não nos condiciona a sermos verdadeiros servos de Deus. Jesus está falando para nós. Então vamos abrir mão dessa lepra, vamos abrir mão dessas algemas que nos seguram. Vamos abrir mão desse enclausuramento. Muitos não têm vontade de orar, de ler a Bíblia, de cultuar, de adorar. Levam uma vida medíocre, uma vida mesquinha. Jesus veio nos dar vida abundante. Despeça-se da sua lepra hoje, encha-se do Espírito Santo de Deus e volte para casa jubiloso como Naamã.